Oi, gente linda e bem informada. Meu nome é Jaque e eu sou estudante de Química da UFSC. Eu tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre essas mensagens que a gente recebe no WhatsApp e no Facebook, para ver elas do ponto de vista científico, para ver se elas são verdade ou fake news. Bom, então a primeira coisa que a gente vai falar, com certeza você já recebeu, porque tá rodando bastante variedade de informação com relação a isso, que é o pH do coronavírus. Bom, existe nessas correntes de WhatsApp, então, dizendo que comer frutas e alimentos de pH alcalino vão fazer com que a gente mate o coronavírus. Para entender isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a escala de pH. Calma que a gente não vai tão fundo assim na ciência, é só para vocês terem noção do que a gente está falando. Bom, a escala de pH vai então de 0 a 14, sendo 7 a metade, ela significa um pH neutro. Abaixo de 7, a gente tem pHs ácidos e acima de 7, pHs básicos ou alcalinos, que significa a mesma coisa. Esse potencial hidrogeniônico, essa quantidade de íons H+, que tem dentro da solução ou de um material, ajudam a gente a entender uma característica desse material. Bom, o coronavírus, então, não tem exatamente esse pH de 5,5 a 8,5 que é falado nessas mensagens de WhatsApp. O que acontece é que ele busca esse pH para poder se propagar. Então, ele vai procurar uma célula que tem um pH entre 5, 5,5 a 8, 8,5 para se propagar. Bom, então, pensando assim, até que talvez fizesse sentido o fato de ele precisar desse pH para fazer algum mal para a gente, né? Porém, não faz. O que acontece é que a gente vai ter alimentos com essas características, né? Alimentos alcalinos e alimentos ácidos, mas que esses alimentos, além de não passarem por todas as partes, ou seja, pode ter vírus nas traqueias, nos brônquios, no pulmão, e nesses lugares o nosso alimento não vai passar. Então, nesses lugares não vai fazer diferença consumir ou não alimentos alcalinos. A gente não tem a capacidade de alterar o pH do nosso corpo. Nos lugares que ele passa, a gente também não consegue manter aquele pH, porque para a gente conseguir digerir um alimento, o nosso corpo faz alterações nesse pH, ajustes, para que a gente consiga fazer a absorção daqueles nutrientes. Então, por exemplo, quando chega no nosso estômago, o pH alcalino, neutro, ele sempre vai ficar ácido, porque no nosso estômago tem um ácido que vai manter todo o ambiente sempre ácido para que a gente consiga digerir os alimentos. Dessa forma, mesmo que a gente comesse muitas coisas fora do pH ideal para o vírus, a gente não conseguiria alterar realmente o ambiente o suficiente para fazer dano a esse vírus. Então, o jeito mesmo é se cuidar, usar máscara, álcool gel, cuidar para colocar as mãos nos olhos e ficar em casa se for possível, tá bom? Além disso, é importante a gente falar que como essa escala vai de 0 a 14, coisas que vocês veem que saem fora dessa escala, vi algumas coisas com pH 23, bom, isso já dá para ter noção de que a notícia não é verdadeira, já que se o pH vai de 0 a 14, qualquer pH fora dessa escala não vai ser real, certo? Então fiquem bem informados, cuidado ao repassar essas notícias antes de ter certeza da veracidade, porque elas podem fazer mal para várias pessoas. Vão ter outros vídeos aqui discutindo outros temas, mas a gente está aberto aqui a receber ideias de temas e perguntas sobre ciência, não necessariamente só sobre coronavírus. Um beijo!